Alô, gente querida que nos assiste neste momento Lobo da Costa. É sempre um prazer estar nesse diálogo com vocês, através dos nossos episódios, desse nosso canal do YouTube. Então, eu sempre peço que, quando vocês assistirem os nossos episódios, que curtam, que comentem, que sugiram alguma coisa que nós poderemos fazer. Inclusive, a gente pode responder se tiver alguma dúvida do que foi falado. É um prazer para nós respondermos. Está também já chegando o episódio do Sarau do Lobiano, que aconteceu no dia 20 de maio, nessa terça-feira, que foi lá no Instituto São Benedito. E hoje nós temos alguém muito especial para conversarmos conosco, alguém que é sócio fundador do Instituto Francisco Lobo da Costa, é presidente do Clube Cacheral, é presidente do Instituto São Benedito e várias outras coisas que eu nem consigo nomear todas. E aí que é o Vitor Hugo Siqueira. Prazer estar aqui contigo, Vitor. É um prazer sempre nosso instituto e nosso momento do Lobo da Costa receber-te. O prazer é meu, querida Ângela, e agradeço esse convite que muito me honra. E também quero dizer que eu trago o abraço dos confrades, embaixadores da Casa de Cultura. Cultura, sim, né? Claro, eu pertenço. Com certeza. O qual também se soma a este momento, né, de grande alegria, para poder compartilharmos um pouco da nossa cultura aqui, né? É importante, né? Cultura, literatura, todos são partes essenciais, né, da nossa vida. Bem, e eu sempre começo a entrevista perguntando: quem é Vitor Hugo Siqueira? Então, querida Ângela, Vitor Hugo Siqueira é um apaixonado pela cultura, um apaixonado por tudo aquilo que diz respeito à história da nossa cidade. Tudo aquilo que diz respeito à literatura, à música, à dança, enfim, todos os segmentos culturais que englobam, nós estamos então presentes, vamos dizer assim, né? E não seria diferente também essa paixão alcançar a figura de Francisco Lobo da Costa, que temos como um grande vulto da nossa literatura, sempre digo, ao lado de João Simões Lopes Neto. Para mim, são os dois escritores que são referência na história do município, né? E Francisco Lobo da Costa, sim, o qual eu tenho vamos dizer assim, por participar do Instituto desde a sua fundação, tenho um carinho muito grande pela sua história. E este carinho, ele se dá também ao que a Ângela representa dentro do nosso contexto cultural do nosso município e Zona Sul. Porque nós sabemos que a professora Ângela, ela vem já há alguns longos anos reavivando tudo aquilo que o Lobo da Costa deixou de legado para nós. E algumas coisas estavam já meio que no esquecido, mas a Ângela conseguiu revitalizar tudo isso com a força que ela tem, com a dedicação que ela tem e, acima de tudo, o amor que ela tem pelas causas lobianas, vamos dizer assim, não é isso, Ângela? Certamente. Então, esse amor que a Ângela tem por tudo que ela faz com respeito a esse grande vulto da nossa história, consegue contagiar todos que estão à sua volta. Então, quando a Ângela me fez o convite para participar da primeira reunião do Instituto, porque já existia a confraria Francisco Lobo da Costa, me corrija se eu estiver errado. Não, é verdade. E a Ângela me convidou então para fazer parte do grupo de intelectuais da cidade que formaram esse instituto há 7 anos, se não estou enganado, né, Ângela? 9 anos, imagina como passa. Já. Lembro daquela noite fria lá no Clube Cacheral, isso mesmo, onde estávamos reunidos. Então, esse amor que a Ângela tem
pela cultura em si e, acima de tudo, pela história do Francisco Lobo da Costa, é que realmente traz viva a chama desse grande escritor, ao qual nós todos que somos apaixonados pela cultura, pela literatura, devemos muito, Ângela. Obrigada, Vitor, mas nem é para tanto assim. Sabes que eu gosto muito do Francisco Lobo da Costa, eu gosto de literatura, cultura, e isso para mim é muito assim, é uma honra e um prazer trabalhar com isso. Com certeza. E trabalhar ao lado do nosso presidente. Ele é meu presidente da Casa de Cultura de Pelotas, onde eu tenho a honra e o prazer e a grande satisfação de ter como patrono Francisco Lobo da Costa. Isso é muito, assim, gratificante para mim. Com certeza. Lembrando, né, Ângela, que até para aqueles que nos assistem, que a Casa de Cultura, ela tem o seu segmento baseado na Academia Brasileira de Letras. Sim. Ela não é, a Casa de Cultura não é uma academia, mas ela segue alguns padrões da nossa Academia Brasileira de Letras, porque nós buscamos um apoio institucional junto à academia no Rio de Janeiro, mas não foi por acaso. Algumas pessoas podem pensar, será que eles queriam usar um fardão também? Não. Tem um motivo muito especial. Não tem como falar em Casa de Cultura de Pelotas e não falar na história, no legado do Clube Caixeral de Pelotas. Isso é verdade. Que é o clube social mais antigo da cidade e um dos mais antigos em funcionamento no Brasil. E eu posso até interromper já, de graças ao Vitor, né, que está remodelando o clube e está ultimamente terminando o telhado frontal, né? Que é importante. É um desafio, né? É um desafio. Então, querida Ângela, explicando a quem nos assiste que a Casa de Cultura, ela buscou esse apoio institucional junto à ABL devido à história, ao legado que o Clube Caixeral tem junto ao Rio de Janeiro. Porque quando nós observamos na história do Clube Caixeral, seus primórdios, Olavo Bilac, Coelho Neto, que foram membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, eles estiveram presentes em conferências no Clube Caixeral. Olavo Bilac por 2 dias seguidos naqueles salões do Clube Caixeral. Então nós tivemos a visita de 2 presidentes da República também, quando Rio de Janeiro era a capital da República. Nós tivemos a nossa Miss Universo, Yolanda Pereira, que saiu muito jovem de Pelotas, dos salões do Clube Caixeral, quando ela foi apresentada como Miss para o mundo, e para o Rio de Janeiro, onde ela teve a sua carreira, né, casou e está até enterrada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E o nosso cassino da Urca, tão famoso cassino balneário da Urca, é muito bom também destacar que ele é oriundo do Clube Caixeral de Pelotas. Porque o Clube Caixeral existia no Clube Caixeral um cassino dos nossos charqueadores. E nós temos até as roletas que contam essa história, algumas delas. Sim. Quando o charque por si deu em Pelotas, vamos dizer assim, começou a sucumbir. Quem matou o charque foi a geladeira, né? Todo mundo sabe. É isso mesmo. Então, ele teve os charqueadores investiram em alguns outros segmentos também no Rio de Janeiro e levaram consigo o nosso cassino. Claro. Que inclusive existia, isso foi pesquisa foi matéria de uma defesa na faculdade, que no cassino da Urca existia uma placa com esta referência do Clube Caixeral de Pelotas, quando cedeu aquele material que foi para o Rio de Janeiro. Eu estive depois procurando lá no cassino da Urca, antigo cassino da Urca, hoje não existe mais, e realmente não tem como, porque até funciona estava em reforma para outro órgão cultural assumir, e não existia mais placa nenhuma, mas eu sei, porque eu vi a foto eu tenho inclusive, né, no Clube Caixeral nós temos esta foto que prova vamos dizer assim, esta mudança do cassino para o Rio de Janeiro.
E também a grande benfeitora do Clube Caixeral, senhorinha de Candiota, que era carioca, casou com um pelotense, veio para Pelotas e contribuiu muito financeiramente para as obras do Clube Caixeral, que é considerado o palácio da Praça Coronel Pedro Osório. Quem não conhece o Clube Caixeral, né, Ângela? E é um palácio, né? Está cada vez mais bonito esse palácio. Com certeza, e ficará ainda mais. Então toda essa história ligada ao Rio de Janeiro nos levou a procurar esse apoio institucional, tanto da Prefeitura, Câmara de Vereadores, como o ponto alto que nós vimos, que foi a ABL, devido ao Olavo Bilac e a Coelho Neto, que foram membros fundadores, junto com Machado de Assis, naquela casa, estarem no Clube Caixeral em conferências tão memoráveis. E não seria diferente, seguindo o rito da Academia Brasileira de Letras, que tem seus patronos, só que são 40, nós optamos por 30 patronos. Hoje estamos ainda no número de 24, porque estamos passando por um período de votação. Claro. A Casa de Cultura pode dizer que é recente, a recém completou 2 anos, né, aqui na nossa cidade. E o legado é muito grande de todos os patronos. Quem são os patronos? Figuras destacadas no meio cultural, em qualquer segmento, artístico, dança, música, literatura, enfim, todo segmento da cultura de uma pessoa que tenha sido ligada à nossa cidade, não precisa ser pelotense, mas que tenha contribuído ao nosso município com a sua valiosa obra cultural. Então ela passa por uma votação na Casa de Cultura e os embaixadores, como são assim denominados, elegem o patrono ou não. Então nós já estamos no número 24 de cadeiras, a qual uma das cadeiras pertence como patrono, uma das primeiras cadeiras, inclusive, do Francisco Lobo da Costa. Que é o número 5. Número 5, um dos primeiros, isso mesmo. Então Francisco Lobo da Costa, quando nos veio à mente de colocá-lo como patrono, que foi uma votação unânime, também quem iria ocupar esta cadeira? É claro que o grupo recém-iniciado, que também contou com a colaboração da querida Ângela, achou indispensável. Não tem como falar em Lobo da Costa na cidade sem citar o nome da Ângela. Então essa cadeira tem que ser da professora Ângela. E aí está a Ângela cumprindo o seu papel muito, vamos dizer assim, louvável, com muito louvor mesmo, Ângela, que eu vejo, porque, como eu já disse no início, tudo que se refere ao Lobo da Costa tem hoje a figura da querida Ângela destacando, enaltecendo esse grande trabalho cultural. E dentro da Casa de Cultura é a mesma coisa. Nós já estamos trabalhando, tivemos publicações em jornais, que a Ângela preparou também materiais muito primorosos sobre a vida do Lobo da Costa. Nós agora estamos preparando a coletânea da Casa de Cultura, que será lançada na Feira do Livro deste ano. E a Ângela também já está preparando outros textos que envolvem a figura do Lobo da Costa, nosso patrono. Então, a figura do Lobo da Costa é muito constante, é muito marcante na Casa de Cultura de Pelotas. E não só a figura, mas o nosso instituto tem tudo a ver com a Casa de Cultura, já que nós somos parceiros e as instituições também, né? São interligadas e muito unidas em suas atividades, etc. Bom, é bom lembrar assim que nosso instituto foi fundado no dia 7 de julho de 2016 e, portanto, neste mês de julho próximo estará completando 9 anos de efetivo exercício. Na realidade, até na época da pandemia, nós continuamos de modo virtual, né? Mas não paramos ali. E continuamos o nosso Calendoscópio Lobiano 1, terminamos de editar em 2020 e só pudemos lançá-lo em 2022, quando já estávamos de novo com a possibilidade de reuniões, né? Não só virtuais, mas presenciais, que era importante, né? Então,
E neste ano, no dia, não vai ser do dia 7 de julho, nós vamos privilegiar uma data especial, que é o dia 12 de julho, que é o aniversário do Francisco Lobo da Costa. Então, já está marcado, já marquei com o secretário Gilson, a nossa festa de aniversário, o nosso jantar com o troféu Lobo da Costa, será no dia 12 de julho. Né? E até eu tenho um convite a fazer ao presidente do Instituto São Benedito, olha só, se aceita, né, o troféu Francisco Lobo da Costa, a instituição São Benedito, ser homenageada também neste ano de 2025. Com certeza, Ângela, é uma alegria, uma satisfação muito grande. O Clube Caixeral já recebeu, né, esse troféu, o qual guardamos na Galeria de Honra com muita alegria, muita satisfação. E agora... A Casa de Cultura também Casa de Cultura também já recebeu. E foi agora, o segundo troféu da história da está Casa registrado de Cultura, nos anais da Casa de Cultura. O segundo troféu que a Casa de Cultura recebeu. E agora, claro, que se soma ao Instituto São Benedito, que é bom registrar, né, Ângela? Sim. Que o Instituto São Benedito é um grande parceiro também do Clube Caixeral e das causas culturais, porque neste período em que nós estamos passando por uma série de reformas no Clube Caixeral, o Instituto São Benedito abriu as suas portas, o seu Salão Nobre, magnífico Salão Nobre, que também conta uma história belíssima da cidade, com grandes benfeitores, grandes nomes da nossa cidade. E então lá estão sendo realizados os saraus, os tradicionais saraus do Instituto Francisco Lobo da Costa, que eu diria que é um espaço que o Instituto Francisco Lobo da Costa, sempre liderado pela nossa querida Ângela, mas que também por trás tem grandes pessoas, grandes nomes ligados, né, a esse instituto, é um espaço que eu vejo, pude confirmar agora no último sarau, fazia alguns meses que eu não conseguia ir, Ângela, mas conferi isso agora no último, que realmente é o espaço que o pelotense tem para mostrar os seus talentos culturais. Sim. No sarau do Francisco Lobo da Costa. Então, se me permite, Ângela, deixo o convite para quem está assistindo, que não conhece, que não presenciou ainda o que é o sarau lobiano, que faça, que vá até o próximo, porque realmente é um espaço que fica aberto, né, para que as pessoas possam, então, lerem os seus poemas, os seus textos, em que hoje em dia sabemos que com a internet, com tantos avanços da tecnologia, infelizmente um livro está ficando para trás, que é uma lástima, porque o livro é um grande companheiro, né, Ângela? Nós sabemos disso, né? Eu adoro ainda a Academia o livro, Sul-Brasileira etc. Também, Sim, a qual a Ângela é presidente da academia. Sim. E então, eu vejo este espaço do sarau, digo nosso porque também participo. Sim, claro, ele é o nosso sócio fundador, desde os primórdios do Instituto. Que muito me honra. E então este espaço realmente é um espaço aberto à cultura e eu pude perceber a alegria das pessoas em poderem ser chamadas até a frente, em serem valorizadas. Como isso é bom, Ângela. É mesmo. Porque hoje em dia, em todos os segmentos culturais, como eu disse há pouco, com as redes sociais, tudo parece que está se perdendo. E essas reuniões que o Instituto Francisco Lobo da Costa realiza, com a memória do Lobo da Costa, com aquela mesma memória de um sarau, a prosa, a poesia, a música, né, a literatura, depois culminando com aquele momento tão bom, né, que é o entorno da mesa, né, como a nossa confreira Clotilde sempre fala nas reuniões, a Clotilde Vitória, sempre fala que a mesa é o ambiente de reunião, de confraternização e que une realmente. Então, é um momento único. Ali, né? Então é um momento único. O sarau, eu vejo assim, dentro da cultura pelotense. Eu também concordo contigo, porque
O sarau é embasado naquelas festas que aconteciam em casas de famílias e casas de famílias tradicionais, mais ricas. O nosso Francisco era convidado para vários saraus. A querida Elvira, a família Arruda, tinha um casarão que era, agora não existe mais, mas o casarão era aqui perto, né? Na 15 de novembro com a Rua Uruguai. Isso mesmo. E ali... Eu sei porque a Ângela me ensinou. Senão, a Ângela que foi atrás dessa pesquisa e conseguiu, porque são tantos anos, né, do falecimento do Lobo da Costa, realmente só com um grande trabalho de pesquisa e de amor pela causa para resgatar tudo isso, né, Ângela? E como eu estava dizendo, os saraus eram feitos nas casas, né, e havia música, havia, assim, poesia, poemas, né, que eram ditos, o Francisco era convidado para isso, e também, né, uma confraternização com salgadinhos, doces de Pelotas e etc. Então, era uma boa música, poesia, um bom... digamos, momento de descontração, de relaxamento, né? E de conversa, né? De colocar os assuntos em dia. Às vezes a gente não vê a pessoa há muito tempo e ali é o encontro. Isso mesmo. O sarau é uma vez ao mês só. E o próximo sarau, que eu e o Vitor convidamos vocês, acontecerá também no Instituto São Benedito, no dia 24 de junho, dia de São João. Olha só, junino. Junino, Então, a gente convida todos para esse dia. O tema vai ser né, São João, né? Aqueles que quiserem vir... fantasia não digo, mas caracterizado de prenda, de gaúcho, típicas, etc. Né? Apesar que a festa de São João não é tanto do sul, não é uma tradição nossa, né? Mas a gente pode colocar as nossas características. Com certeza. Então esse vestuário diferente vai ser visualizado e os melhores receberão prêmios no dia 24 de junho, dia de São João e dia do nosso sarau. Bem, Vitor, mais alguma coisa queres falar para o nosso querido público? O Vitor também trabalha no jornal A Hora do Sul, né? É um ótimo jornal que consegue dar conta das notícias e da nossa cidade e de todo o mundo, inclusive. E sempre divulgando os eventos do Instituto, né? Sim, também. Claro, também, certo. E como eu digo, são jornais importantes que primam pela veracidade dos fatos, que isso é principalmente a essência do jornal, né? Com certeza, né, Ângela? Então, se me permite, Ângela, aproveitar o espaço, ainda falando um pouco sobre a Casa de Cultura, que nós estamos falando sobre os patronos, destacamos a figura do Lobo da Costa na cadeira número 5, é bom explicar ao nosso público que a Casa de Cultura, ela tem os seus patronos, cada um com seus segmentos. Sim. Então, nós temos aqueles que são dos segmentos, patronos que foram ligados à música, como aí lembramos Zola Amaro, cantores, a Terezinha Rorig, cantores que fizeram realmente história em Pelotas. Aí nós temos artistas plásticos como o Leopoldo Gotuso. Então temos também escultores como Caringe, temos os escritores como o Lobo da Costa. Então nós procuramos fazer aquilo, que cada patrono, que é vamos dizer assim, o que dá o nome àquela cadeira que é ocupada por um embaixador, também o seu embaixador, o seu titular, tem o mesmo segmento. Então por isso que a Ângela ocupa também
esse papel fundamental na Casa de Cultura, que eu dizia há pouco, que nós já estamos no número 24, estamos quase fechando este primeiro ciclo, né, o de Sim. fundação da Casa de Cultura, que nós não seremos em 40, mas sim em 30 o número de titulares e patronos. E acho que cabe também salientar que a Casa de Cultura ela já está com um papel fundamental dentro da nossa cultura pelotense, deste espaço da cultura, porque nós conseguimos abraçar também causas culturais, nós estamos conseguindo realizar os nossos ciclos de conferências, que são palestras ministradas por membros da Casa de Cultura. Tivemos agora a primeira deste ano, Jorge, né? realizada pelo nosso confreiro Jorge Braga, que foi sobre a Luciana de Araújo, que também é uma das patronas da Casa de Cultura, fundadora do Instituto São Benedito, e que também está sendo realizado no auditório do Instituto São Benedito. Sim. E então agora estamos preparando já, temos o nosso grupo que já está preparando a segunda conferência do ano, né, que será uma surpresa aí, uma novidade muito boa. Sim. E espero, Ângela, em breve poder contar com a conferência do nosso Francisco Lobo da Costa. Certamente, para mim será um grande prazer. Abraçamos o público tanto de escolas, como já estamos também agora querendo entrar no público também universitário, mas ele é aberto. O ciclo de conferência é aberto ao público. Então é só acompanhar nas redes sociais, pelo próprio jornal, como a Ângela disse. Ou também, por aqui, pelo nosso momento Lobo da Costa, nós também divulgamos. Né? Que vão ficar a par das novidades da Casa de Cultura de Pelotas. E que eu tenho grande prazer e honra de estar na Casa e hoje de Cultura. Nós trocamos, né, a figurinha, porque a Ângela me chamou de presidente, só que ela também é minha presidente no Instituto Francisco Lobo da Costa. E quando ela fala que eu fiz parte da comissão fundadora, vamos dizer assim, né, do Instituto, a Ângela também fez parte da comissão fundadora da Casa de Cultura. Então é muito bom, é muito salutar isso, Ângela. Fico muito feliz, né, desse convívio cultural com pessoas que realmente gostam do que fazem, que é envolvendo a cultura da nossa cidade, o legado que os nossos antepassados deixaram nessa terra tão rica de história. Não podemos nos privar, né, Ângela, de lembrar duas pessoas, uma delas embaixadora e outra também que faz parte, vamos dizer assim já, que é a nossa querida Márcia Zambrano e o nosso querido diretor e produtor João Ferreira Filho. Que desde o primeiro evento da Casa de Cultura ele se faz presente, né? Com aquela magnífica apresentação que somente os dois têm, né? Não tem como negar isso, né, Ângela? Isso é verdade. Isso é uma beleza, né? E podemos contar com um pessoal tão gabaritado que nos auxilia nesses momentos especiais das nossas atividades, tanto na Casa de Cultura, no Instituto, e agora também na Academia Sul-Brasileira de Letras. O Vitor já está convocado, ele faz parte da Academia, para o nosso seminário, né, o Seminário Internacional de Literatura da Academia Sul-Brasileira de Letras, que já tem data, que é 13, 14 e 15 de agosto. Então, nós estamos organizando e o Vitor será certamente um que vai estar nos nossos painéis. Serão painéis que nós vamos discutir e falar, né? Chegarmos a conclusões, reflexões sobre a cultura, a literatura e todas as artes. Nossa terra é tão rica, né, Ângela, muito rica. Cabe muito esse tipo de evento. É muito louvável isso. E vocês já guardem estes dias que acontecerá. O lugar que nós vamos fazer é no auditório do Instituto do IFSU. Federal de Educação, IFSU, Campus Pelotas, ali na Praça 20 de Setembro. Isso mesmo. Bem, então agora vamos nos encaminhar para a parte final, que é os nossos convidados leem ou interpretam um poema lobiano. O Vitor é também nosso autor do Calendoscópio Lobiano, mas como ele escreve em prosa, ele vai ler, então, em versos do Lobo da Costa,
um poema. E agora vamos para ele. Minha Terra, por Francisco Lobo da Costa. Se a tua terra é formosa, se tem espaço de anil, a minha vale um tesouro. Tem fontes de prata e ouro, rios maiores que o Douro. Minha terra é o Brasil. Berço de tanta beleza, que o teu, por certo, não há. No teu, crescem as roseiras, aqui tremem as palmeiras, batem rijas as cachoeiras, escutam o sabiá. Dizes que tantos primores ao meu lar não deu a sina, que o teu berço é um monumento. Atende, atende um momento. Se a tua terra é um portento, a minha é quase divina. Se quão valentes os filhos da nascente Santa Cruz, em que afrontam as metralhas, sem os vestidos de malhas. Ante os tiros de arcabuz, onde um feito mais gigante, qual o do Ipiranga entre nós. Corre o Amazonas valente, espalmando o continente. E, se teve grilhão pendente, o grilhão veio de vós. O Brasil é minha terra, que lindo céu que ela tem. Tem por escudo um cruzeiro, tem por asas o pampeiro, e brada ao vulto estrangeiro. Diante de mim, ninguém. Francisco Lobo da Costa. Então, gente querida, gostaram da nossa entrevista? Gostaram do nosso querido amigo lendo um lindo poema do Francisco Lobo da Costa? Bom, eu gostei bastante, estava ótimo. Obrigado, Anjo. Agradeço, portanto, a atenção de vocês e já vou lembrá-los do que dia 24 de junho será o nosso próximo sarau. Já anotem, lá acontecerá lá no São Benedito e o início é às 19h30. Agradeço mais uma vez a audiência, fiquem com Deus e até um próximo episódio. Beijão!